Boa tarde, turma. Tudo bem? E aí, como foi o teste Geek que fizeram nessa semana? Foi fácil? Foi difícil? Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí, né? Para já ir testando suas habilidades e competências na hora de fazer o Enem. Então, pessoal, estou aqui hoje para fazer uma proposta para vocês, né? Então, de acordo com as nossas duas unidades de trabalho, que está aqui no movimento do aprender, então essas duas unidades se referem à realidade do campo, né? Como é que está o campo hoje? Como está a relação de trabalho no campo? Os impactos, né, dentro de uma era moderna, onde nós temos a tecnologia como base, né, para a produtividade. Quais são os impactos a partir da inserção dessa tecnologia no campo? Então, estes e outros assuntos vocês vão poder pesquisar, aprofundar e trazer em forma de apresentação para mim, que depois nós vamos ver aqui o dia que fica melhor, tá bom? Então, qual é o objetivo? Quais são as expectativas a respeito dessas duas unidades para que nós possamos trabalhar, argumentar, conhecer um pouco mais sobre a realidade que circunda a produção agrícola no Brasil, tá? E uma das principais expectativas é exatamente essa aqui, ó. Identificar o papel da tecnologia na produção e produtividade agrícola brasileira, analisando sua influência nas condições de vida e trabalho no campo. Claro, a tecnologia, então, com a Revolução Industrial, né? A inserção da máquina, tanto no campo quanto na cidade, trouxe inúmeros benefícios. Um destes benefícios foi o que? A produtividade aumentada. Então, eu pude, sem expandir a área, produzir mais, garantir uma safra aí muito mais numerosa. Mas, por outro lado, os impactos, eles ocorrem. E aí, é dentro deste assunto, é dentro dessa abordagem que vocês vão produzir, pesquisar para depois apresentar, tá? Então, eu estou sugerindo aqui 6 temas para que vocês se dividam em grupo, certo? Eu vou deixar isso a critério de vocês, vocês vão conversar, vocês vão poder se dividir em grupo para poder pesquisar, produzir um slide, né? E aí, dentro de uma data que nós vamos combinar depois na aula ou num chat que eu vou deixar lá, vocês já vão trazer para mim estes grupos formados e os seus temas específicos, tudo bem? Então, tá aqui, eu coloquei os objetivos que vocês vão poder colocar nos slides de vocês, certo? Estes objetivos, eles são comuns para todos os grupos. Então, é importante que ao produzir o seu slide, vocês se atentem e coloquem os objetivos, que são as nossas expectativas. E aí, eu coloco aqui, né, que este trabalho, ele está relacionado às nossas duas unidades do movimento do aprender, que a 1 é da agricultura tradicional, a biotecnologia, a unidade 2, a questão agrária, agrícola e o êxodo rural no Brasil. Aí vocês podem me falar, professora, nós já trabalhamos este assunto. Lá no 7º ano nós trabalhamos, só que agora o enfoque desta unidade, o enfoque deste conteúdo, ele é diferente. Por quê? Porque no 7º ano nós trabalhamos o êxodo rural em si. Trabalhamos o quê? As causas do êxodo rural e as consequências do êxodo rural. Agora nós vamos trabalhar dentro de um enfoque relacionado à política. Quando eu falo de questão agrária, eu estou falando da política, né, que envolve a agricultura. E quando eu falo das questões agrícolas, aí é o quê? É toda a produtividade, as formas de cultivo, certo? Então, há uma diferença entre questão agrária e questão agrícola. E ambas contribuíram aí para aumentar ainda mais o êxodo rural. E aí, claro, vocês vão retomar, sim, as causas e as consequências desse êxodo rural.
Então, por que o êxodo rural ocorreu de forma tão rápida, né? Por que o êxodo rural contribuiu para o aumento da população nas grandes cidades? E aí, a partir deste aumento, quais foram as consequências, tanto para o campo quanto para a cidade? Então, estas e outras questões vocês poderão responder dentro das apresentações que vocês farão, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, como eu disse para vocês, a proposta de 6 temas, né? O primeiro tema é a estrutura fundiária brasileira e os conflitos, movimentos sociais no campo. Um dos principais é o MST e o êxodo rural. Então, este tema é o tema de abertura da nossa unidade. O que é uma estrutura fundiária? Ou seja, como é que está toda a organização agrária no Brasil? Há uma igualdade de distribuição de terra, ou será que essa terra ela está muito concentrada nas mãos de poucas pessoas? Que aí seria o quê? Esses grandes latifúndios, né? Nós temos aí essa divisão de terra, onde a maior parte delas estão concentradas nas mãos de poucas pessoas, desse latifúndio, desses grandes fazendeiros que produzem aí principalmente para exportação, ok? Aí temos o 2, agronegócio. Olha que contraditório, né? O agronegócio, que é como é que eu posso dizer? O agronegócio foi uma tendência muito grande no Brasil. Hoje o Brasil, o seu PIB, ele está representado principalmente pelo agronegócio, pela agricultura. Então, se você pega aqui o agronegócio, que contribuiu para o aumento, para a produtividade agrícola, só que, por outro lado, gera um problema, a insegurança alimentar e os impactos sociais, certo? Então, por que essa insegurança alimentar? Porque o agronegócio, inúmeras terras que estão destinadas ao agronegócio, não é para plantar produtos que está na base alimentar do país, mas é produzir aí para exportação. Então, eu tenho o caso da soja, a qual contribuiu para a expansão agrícola no Brasil gigantescamente, né? Então, vocês vão fazer toda essa discussão, vão procurar pesquisar, aprofundar, e aí, quais são, né, os pontos positivos do agronegócio no Brasil? Por que ele cresceu tanto? Porque houve essa expansão significativa. Quando eu falo de agronegócio, eu tenho o agronegócio da soja, eu tenho o agronegócio do milho, né? Então, vocês vão fazendo essas perguntas para vocês poderem pesquisar, achar aí aspectos importantes sobre cada assunto que está sendo pedido. Aí eu tenho aqui a expansão da fronteira agrícola na Amazônia. E aí eu peço para vocês focarem no caso específico da soja. Caraca, então essa expansão ela foi do sul até o norte? Sim. A soja, hoje o Brasil é um dos principais exportadores de soja, né? Então, claro que houve a necessidade dessa expansão. Então, você tem a soja plantada no Brasil de sul a norte, de norte a sul. Então, o norte ele acabou sendo aí a última fronteira agrícola da soja, certo? E aí vocês vão pesquisar como é que é essa produção, o que envolve, né? Já que está numa área de um bioma tão importante, né, como é a floresta amazônica, não só para o Brasil, mas para outros países também. Qual é a repercussão de toda essa expansão da soja ali na região norte do Brasil? E aí eu tenho o 4º tema sugerido, que é o predomínio do latifúndio exportador e a importância da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar ela é de extrema importância, porque ela acaba abastecendo o mercado interno. E o latifúndio exportador, ele vai plantar milho para exportação, soja para exportação. Então, alegava-se com a entrada em cena do agronegócio no Brasil que ele viria para matar a fome, já que a população aumentou tanto
e nós teríamos a necessidade de aumentar a nossa produtividade. Então, na verdade, hoje, a expansão de terra para a produção, né, desse latifúndio, esse latifúndio que planta aí, é principalmente, primordialmente para atender o mercado externo, ficando aí a importância dessa agricultura familiar que planta a banana para abastecer o mercado interno, no caso o Brasil, né, para ir para os grandes supermercados, pequenos supermercados aí. Então, ela é de extrema importância, essa agricultura familiar, né? Só que ela sofre este conflito, né, junto aí com o latifúndio exportador. Quinto tema é o papel do monopólio da Monsanto. E aí vem uma questão que é muito polêmica, né? Então, você pega, antigamente, se vocês conversarem aí com os pais, avós de vocês tinham cada plantação, cada fruta dentro do seu próprio período, né? Então, vamos pegar aqui o caso da maçã. Eu planto maçã e eu tinha 3 meses para produzir maçã, né? Para colher maçã, que é o tempo certo dela nascer. Então, eu pego fevereiro, março e abril, que é o período da maçã. Então, com a entrada em cena deste grande monopólio que produz fertilizantes, que produz agrotóxicos, que produz aí, que pode colocar dentro da sua produção uma forma de garantir, né? E aí essa inserção da tecnologia que me permite ir aos mercados e comprar maçã o ano inteiro. Eu vou ao mercado, eu vejo maçã o ano inteiro. Tem disponível maçã o ano inteiro. Então, isso é graças ao quê? A todo este aparato tecnológico, certo? A toda essa inserção de produtos, de semente geneticamente modificada que contribui para esta produção aí contínua. Só que, claro, né, nós temos os impactos negativos de tudo isso, né? Então, primeira coisa, eu tenho um monopólio que pode contribuir aí para encarecimento dos produtos, por exemplo, porque se eu tenho um só, a minha concorrência é baixa. Concordam? Então, a Monsanto, ela pode colocar os preços que elas quiserem. E outra, a semente geneticamente modificada, todo ano eu tenho que ir lá e comprar de novo na mão deste cara, né? A semente natural, não. Você planta, você tem ela sempre. Quando eu utilizo essa semente geneticamente modificada, eu fico na mão deste grande monopólio. Certo? Que é o caso da soja, é o caso aí do milho que segue essa tendência. E por último aqui, Mapitoba, né? Mapitoba é um acrônimo aqui formado por essas letras MA de Maranhão, PI de Piauí, TO de Tocantins, BA, Bahia. O que acontece? Aqui também houve uma expansão de produção agrícola nas áreas entre estes estados. E aí vocês vão poder explorar mais um pouco. Aqui eu vou deixar um fórum ou uma área de bate-papo para a gente ver e escolher os temas e os componentes para apresentação. Eu deixo isso nas mãos de vocês. Sei que vocês têm autonomia para isso. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão conversar entre vocês aí, né, pelas redes, WhatsApp, como vocês acharem melhor, ou até a gente pode abrir aqui um canal de discussão, ou no Teams, ou na própria plataforma, né? E aí vocês vão poder já escolher o grupo e o tema, tá bom? Então, para a próxima aula, eu já posso disponibilizar esse nosso diálogo para a gente fechar aí os temas e os componentes de cada grupo. Então, vamos dividir a sala em 6 grupos. Cada grupo vai aprofundar, produzir slide para apresentar. Mesmo em aula à distância, nós vamos fazer isso. Então, vamos escolher só uma data para depois a gente poder apresentar, ok? Eu espero ter sido clara. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui. Qualquer questão que tiver, vocês podem colocar aqui ou pelo Teams ou pelo Conexão Digital, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.